Era uma tarde de sol causticante quando conheci Dona Zuleide. O calor do sertão grudava na pele como melado quente e eu tinha parado na venda do seu Antônio para tomar uma água e descansar um bocado da viagem. A venda ficava na beira da estrada de chão batido que cortava aquela região esquecida do Nordeste, onde as casas eram poucas e distantes umas das outras e onde o silêncio só era quebrado pelo canto das cigarras e pelo vento que assoviava entre as caatingas secas. Seu Antônio, um homem de cabelos brancos e olhos fundos que parecia ter visto o mundo inteiro sem sair dali, me serviu a água numa caneca de alumínio amassada. Foi quando mencionei que estava procurando um lugar para passar a noite que ele fez uma cara estranha e coçou a barba rala. "Tem a casa da Dona Zuleide ali adiante", disse ele, apontando com o queixo para uma direção qualquer na estrada. "Mas não sei se ela recebe gente, não. Depois do que aconteceu naquela casa antiga dela, a mulher ficou meio esquisita, sabe como é?" Perguntei o que tinha acontecido, mas seu Antônio apenas balançou a cabeça e disse que era melhor eu ouvir da boca dela mesma, se ela quisesse contar. Aquilo me deixou curioso, então segui as instruções dele e uns 3 quilômetros adiante encontrei uma casinha branca e simples, com o quintal cercado de estacas de madeira e um pé de juazeiro que dava uma sombra magra na frente. Dona Zuleide estava sentada numa cadeira de balanço na varanda, abanando-se com um leque de palha. Ela devia ter uns 60 anos, talvez mais, com o rosto marcado pelo sol e pelos anos, mas os olhos ainda tinham um brilho esperto, daquelas pessoas que não se deixam enganar fácil. Quando me viu chegar, ela parou de se abanar e me olhou de cima a baixo, como quem avalia se pode confiar ou não. Expliquei minha situação e pedi se ela não tinha um cantinho onde eu pudesse passar a noite. Ela ficou em silêncio por uns instantes que pareciam durar uma eternidade, até que finalmente acenou com a cabeça. "Pode ficar", disse ela com a voz rouca, gastada, "mas tem que me ouvir uma história antes. Preciso contar para alguém que não seja daqui, alguém que não vá ficar me olhando atravessado na rua ou fazendo o sinal da cruz quando eu passar. Você topa?" Concordei, claro. E foi assim que, naquela tarde quente de sertão, sentado numa cadeira de madeira velha na varanda de Dona Zuleide, ouvi o relato mais assustador que já escutei na minha vida. Ela começou a falar devagar, como quem tateia no escuro procurando as palavras certas, e quanto mais falava, mais baixa ficava a sua voz, até que parecia que ela estava contando segredo para si mesma. A história começou há uns 15 anos, quando Dona Zuleide ainda era casada com seu Genésio, um homem trabalhador que ganhava a vida como vaqueiro nas fazendas da região. Eles moravam numa casa antiga que ficava mais para o interior, longe da estrada, numa área onde as casas eram ainda mais esparsas e onde o silêncio pesava como chumbo nas costas. A casa tinha sido da família de Genésio, passada de geração em geração, uma construção antiga de taipa com paredes grossas e telhado de barro que tinha visto muitas décadas passarem. Aquela casa sempre teve algo de estranho, Dona Zuleide me disse, os olhos fixos num ponto distante, como se estivesse vendo a casa novamente na memória. Desde que me casei e fui morar lá, eu sentia. Não era nada que desse para botar o dedo em cima, sabe? Era mais uma sensação, um peso no ar, especialmente de noite, quando o silêncio ficava grande demais e o ranger das madeiras parecia conversa de gente. Ela contou que nos primeiros anos tinha ignorado aquela sensação, atribuindo tudo à sua imaginação ou ao fato de não estar acostumada com o isolamento daquele lugar. Mas as coisas começaram a mudar numa noite de inverno, quando as chuvas finalmente tinham chegado depois de uma seca braba que tinha durado quase 2 anos. Era uma dessas chuvas pesadas do sertão que cai com fúria, como se quisesse cobrar o tempo perdido, tamborilando no telhado com força e fazendo poças enormes no chão de terra batida do quintal. Genésio tinha saído de madrugada para ajudar numa fazenda vizinha, onde uma cerca tinha caído com a enchente, e Dona Zuleide tinha ficado sozinha em casa. Ela estava na cozinha preparando um café e esquentando um resto de cuscuz,
quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Era como um gotejamento, só que mais pesado, mais constante. Pensou que fosse o telhado vazando, coisa comum naquelas casas antigas quando a chuva apertava. Pegou uma bacia e foi para a sala para parar a água. Mas quando acendeu o candeeiro e olhou para o teto, não viu nenhuma goteira, nenhum sinal de infiltração. O teto estava seco. Mas o barulho continuava, aquele plique-plique-plique insistente que parecia vir das paredes. Ela chegou mais perto e levou um susto que quase fez seu coração parar. A parede estava chorando. Não era um jeito de falar, não. A parede, aquela parede de taipa velha e caiada de branco, estava literalmente escorrendo água, como se fosse lágrima. Mas não era infiltração, não era umidade subindo do chão. A água saía diretamente da parede, em fios finos que desciam devagar, formando pequenas poças no chão. Dona Zuleide passou a mão na parede e sentiu a água quente, quase morna, completamente diferente da água fria da chuva que caía lá fora. Pensei que estava ficando louca, ela me contou, a voz tremendo um pouco mesmo depois de tantos anos. Passei a mão nos olhos, olhei de novo, até belisquei meu braço para ter certeza que não estava sonhando, mas não estava não. A parede continuava chorando, e quanto mais eu olhava, mais parecia que aquelas lágrimas formavam um desenho, como se fossem lágrimas de verdade escorrendo de olhos invisíveis. Ela ficou ali parada, sem conseguir se mexer, hipnotizada e apavorada ao mesmo tempo, até que o barulho da porta da frente abrindo a fez pular do susto. Era Genésio voltando da chuva e com cara de cansado. Ela o puxou para a sala, apontou para a parede, mas quando olharam juntos, a parede estava normal, seca, sem nenhum sinal das lágrimas que ela tinha visto. Genésio achou que ela tinha bebido cachaça demais ou que o medo de ficar sozinha tinha feito ela ver coisas, mas Dona Zuleide sabia o que tinha visto. Nas semanas seguintes, o fenômeno voltou a acontecer. Sempre à noite, sempre quando ela estava sozinha ou quando Genésio já tinha dormido. As paredes choravam em cômodos diferentes, nunca no mesmo lugar 2 vezes seguidas. Às vezes era na sala, outras no quarto, uma vez até no banheiro. E sempre aquela água morna, quase quente, que escorria devagar e formava desenhos estranhos antes de secar, sem deixar marca nenhuma. Dona Zuleide começou a perder o sono. Ficava acordada noite após noite, esperando o momento em que as paredes começariam a chorar de novo. Genésio, que no começo tinha duvidado dela, acabou presenciando o fenômeno uma noite quando acordou com sede e foi buscar água. Ele ficou branco como papel, benzeu-se 3 vezes e quis chamar um padre para benzer a casa. O padre veio, um homem jovem que tinha acabado de chegar na paróquia da cidade mais próxima. Ele benzeu a casa inteira, jogou água benta em todas as paredes, rezou as orações que sabia, mas aquilo não adiantou nada. Na mesma noite da bênção, as paredes choraram mais forte do que nunca, e dessa vez o choro veio acompanhado de um som baixo, quase imperceptível, que parecia um gemido de dor ou de tristeza tão profunda que cortava a alma de quem ouvia. Foi nessa hora que eu soube que tinha algo muito errado com aquela casa. Não era só um fenômeno estranho, não era só as paredes suando ou sei lá o que os céticos diriam. Tinha uma tristeza naquilo tudo. Uma dor antiga que estava presa naquelas paredes, como alma penada que não acha descanso. Eles procuraram o povo mais velho da região, aqueles que conheciam as histórias antigas e os segredos que as famílias guardavam embaixo de 7 chaves. Foi assim que encontraram seu Damião, um senhor de quase 90 anos que tinha conhecido o avô de Genésio e que sabia de coisas que nem a própria família comentava mais. Seu Damião veio até a casa numa tarde, apoiado numa bengala de aroeira e com um olhar ainda afiado apesar da idade. Ele andou pelos cômodos devagar, passou a mão nas paredes, cheirou o ar como um cachorro farejando rastro e no final se sentou na varanda e pediu um café bem forte. Nessa casa tem história pesada. Vocês sabem o que aconteceu aqui há muito tempo atrás? Nem Dona Zuleide nem Genésio sabiam. O velho então contou que no início do século passado, a casa tinha pertencido a uma família de posses, donos de muitas terras e de muito gado. O patriarca, um homem chamado Coronel Tertuliano, era conhecido pela sua crueldade e pelo seu gênio violento.
Ele tinha se casado com uma moça jovem, Donzinha, que mal tinha 16 anos quando foi entregue a ele como quem entrega um cordeiro para o matadouro. Donzinha era uma criatura delicada, que gostava de cantar e de cuidar das flores que tentava plantar naquele chão seco. Mas o coronel não tinha paciência para delicadezas. Ele a tratava como propriedade, batia nela por qualquer motivo, a trancava dentro de casa por dias quando estava com raiva e fazia questão de humilhar ela na frente dos outros para mostrar quem mandava. A moça aguentou aquilo por anos, calada, chorando escondida, até que um dia simplesmente não aguentou mais. Numa madrugada, enquanto o coronel dormia bêbado depois de uma festa, Donzinha se trancou no quarto, pegou um pedaço de corda que usavam para amarrar os animais e se enforcou na viga do teto. Quando encontraram o corpo pela manhã, o coronel não demonstrou nenhum pingo de remorso. Mandou enterrar a moça sem cerimônia no cemitério dos pobres lá da cidade e tocou a vida como se nada tivesse acontecido. Mas as pessoas da casa começaram a relatar coisas estranhas. Diziam que ouviam choro de noite, que viam sombras de mulher andando pelos corredores, que sentiam uma tristeza imensa tomando conta de quem ficava dentro daquela casa por muito tempo. O coronel morreu alguns anos depois do coração e a casa passou para os filhos, depois para os netos, até chegar nas mãos da família de Genésio. Mas a história de Donzinha tinha sido esquecida, enterrada no tempo como tantas outras histórias de mulheres que sofreram em silêncio naqueles tempos antigos. As paredes dessa casa absorveram cada lágrima que aquela moça derramou. E agora elas estão devolvendo tudo isso, como se a dor dela tivesse ficado grudada na taipa e não conseguisse sair. É lágrima de alma penada, é sofrimento que virou pedra e cal e que agora quer ser visto, quer ser reconhecido. Dona Zuleide sentiu um aperto no peito quando ouviu aquilo. Ela sempre tinha sido cética com relação a essas histórias de assombração e alma do outro mundo, mas aquilo fazia um sentido triste e terrível. As lágrimas nas paredes eram as lágrimas de Donzinha, uma moça que tinha sido enterrada sem nome, sem luto, sem ninguém para chorar por ela ou para lembrar do sofrimento dela. "O que a gente faz?" ela perguntou para o velho Damião. "Tem que dar descanso para ela. Tem que mostrar que o sofrimento dela não foi em vão, que alguém lembra, que alguém se importa. Senão essa casa vai continuar chorando até as paredes desabarem e virarem pó." Seguindo o conselho de seu Damião, Dona Zuleide e Genésio fizeram uma coisa que muita gente achou loucura. Eles foram até o cemitério da cidade, procuraram nos registros antigos até encontrar onde Donzinha tinha sido enterrada e mandaram fazer uma lápide de verdade para ela, com o nome completo e uma inscrição que dizia: "Aqui jaz Donzinha Maria da Conceição, que sofreu em silêncio, mas não será esquecida." Eles também mandaram rezar uma missa para a alma dela, coisa que nunca tinha sido feita, e convidaram o povo da região toda para participar. No dia da missa, compareceu mais gente do que esperavam. Muitas mulheres velhas que tinham ouvido a história e que viram em Donzinha um reflexo do sofrimento que elas mesmas, ou suas mães ou avós, tinham passado. Depois da missa, Dona Zuleide voltou para casa com um coração mais leve, esperando que aquilo tivesse resolvido o problema. E, de fato, por algumas semanas, as paredes ficaram quietas, secas, normais. Ela começou a achar que tinha funcionado, que tinham conseguido dar paz para a alma daquela moça. Mas então, numa noite de lua cheia, quando o sertão fica todo prateado e estranho, as paredes voltaram a chorar. Só que dessa vez era diferente. Não era mais aquele choro triste e desesperado de antes. Era um choro mais suave, quase aliviado, como se fosse lágrima de gratidão em vez de lágrima de dor. Dona Zuleide acordou com um barulho e foi até a sala. A parede principal, aquela que ficava de frente para a porta, estava chorando, mas as lágrimas desciam em fios mais finos, mais delicados, e quando chegavam ao chão, elas formavam algo que ela nunca tinha visto antes. Flores. Pequenas flores de umidade que brotavam ali por alguns segundos antes de desaparecer, como se fossem feitas de névoa e de luz de lua. Ela ficou ali observando, sem medo dessa vez, e sentiu uma presença suave no ambiente, como se alguém invisível estivesse ali com ela, não para assustar, mas para agradecer. E então, tão de repente quanto tinha começado, o choro parou. As paredes ficaram secas e Dona Zuleide sentiu um vento fresco entrar pela janela, carregando consigo aquele peso que sempre tinha existido na casa, deixando o ar mais leve, mais respirável. Aquela foi a última noite em que as paredes choraram. Depois disso, a casa ficou em paz, como se um fardo enorme tivesse sido tirado dela.
Mas Dona Zuleide e Genésio não conseguiram continuar morando ali. Não por medo, mas porque toda vez que entravam naquela casa, eles sentiam a tristeza daquela história. Lembravam do sofrimento de Donzinha e aquilo pesava demais nos corações. Eles venderam a propriedade para uma família de fora que não conhecia a história e vieram morar mais perto da estrada, nessa casa pequena e simples onde Dona Zuleide me contou tudo isso. Genésio tinha morrido fazia 3 anos, de velho mesmo, e ela tinha ficado sozinha, mas nunca mais teve medo de ficar só dentro de casa, porque sabia que o pior tipo de solidão não era de estar sozinho no silêncio, mas a de ser esquecido no sofrimento. "Por que você quis me contar isso?", perguntei quando ela terminou a história. O sol já tinha se posto, e o céu do sertão estava pintado daquele roxo profundo que antecede a noite. "Porque essa história precisa ser contada", ela respondeu, se levantando da cadeira de balanço com dificuldade. "Não para assustar ninguém, não para fazer sensação, mas para lembrar que tem muita dor antiga enterrada por aí. Muita lágrima que foi engolida, esquecida. Muita mulher que sofreu em silêncio e que nunca teve ninguém para chorar por elas. As paredes daquela casa choraram porque Donzinha não podia mais chorar. E talvez, se a gente lembrar dessas histórias, se a gente der nome e respeito para quem sofreu, a gente evita que outras paredes precisem chorar no futuro." Fiquei pensando naquilo enquanto ela me mostrava o quartinho onde eu ia dormir. Era um cômodo simples com uma cama de casal coberta com uma colcha de retalhos e uma janela pequena que dava para o quintal. Dormi bem naquela noite, sem pesadelos, sem sustos, apenas com o som do vento soprando leve entre as folhas do juazeiro. Na manhã seguinte, quando me despedi de Dona Zuleide e voltei para a estrada, olhei para trás e vi ela na varanda, acenando devagar. Pensei na história que ela me contou naquela tarde quente de sertão. Nas paredes que choravam lágrimas de dor e depois de gratidão, na alma de Donzinha que tinha finalmente encontrado descanso. E pensei em quantas outras casas por esse Brasil afora devem ter suas próprias histórias de sofrimento silencioso, suas próprias paredes que choram lágrimas invisíveis, esperando apenas que alguém se importe o suficiente para ouvir, para lembrar, para dar paz a quem sofreu. Desde então, sempre que passo por uma casa antiga e sinto aquele peso estranho no ar, aquela sensação de que há mais ali do que apenas tijolos e cal, eu me lembro de Dona Zuleide e de sua história. Me lembro de Donzinha e de todas as outras mulheres cujos nomes foram esquecidos, mas cuja dor ficou grudada nas paredes do tempo. E às vezes, nas noites muito silenciosas, quando o mundo dorme e o sertão respira devagar, eu imagino se não há outras paredes por aí chorando lágrimas que ninguém vê, contando histórias que ninguém escuta, esperando apenas que alguém pare para ouvir o que elas têm para dizer. Essa é a história que Dona Zuleide me contou naquela tarde quente de sertão e que eu agora conto para vocês, para que não se perca no tempo como tantas outras, porque algumas histórias precisam ser contadas, não para assustar, mas para lembrar. Para lembrar que por trás de cada parede velha pode existir uma lágrima antiga e que dar nome ao sofrimento é o primeiro passo para dar paz a quem sofreu. E se um dia vocês passarem por aquela região do sertão, procurem pela casa antiga que fica mais para o interior, longe da estrada. Dizem que ela ainda está de pé, agora habitada por outra família. Dizem também que às vezes, em noites de lua cheia, ainda dá para ver um brilho estranho nas paredes, como se fossem lágrimas refletindo a luz prateada. Mas ninguém tem medo mais, porque sabem que não são lágrimas de assombração, e sim lágrimas de memória, de uma história que não quer ser esquecida. E talvez seja isso que todas as casas antigas querem, não ser esquecidas, junto com as pessoas que viveram nelas, sofreram nelas, amaram nelas e choraram nelas. As paredes absorvem tudo isso, guardam tudo isso como guardiãs silenciosas do passado, e às vezes, só às vezes, elas encontram uma maneira de contar suas histórias para quem quiser ouvir. Dona Zuleide me ensinou isso naquela tarde, que o mundo é cheio de vozes silenciosas esperando para serem ouvidas e que às vezes essas vozes vêm dos lugares mais inesperados, até mesmo das paredes de uma casa velha no meio do sertão. Agora, toda vez que vejo uma casa antiga, seja no sertão ou em qualquer outro lugar, eu paro um momento e presto atenção, porque aprendi que as paredes têm memória, que as casas têm alma e que as histórias mais importantes às vezes são aquelas que ninguém quer contar, mas que precisam ser contadas mesmo assim. E se um dia você encontrar uma casa onde as paredes choram, não tenha medo. Fique um pouco e escute o que elas têm para dizer. E lembre-se, por trás de cada lágrima há uma história.
E por trás de cada história, há uma pessoa que merece ser lembrada, ser respeitada, ser finalmente colocada para descansar em paz. Essa é a lição que aprendi com Dona Zuleide numa tarde quente de sertão que nunca vou esquecer. E agora, essa história é sua também, para guardar, para contar, para manter viva a memória de Donzinha e de todas as outras que choraram em silêncio e que nunca tiveram suas lágrimas enxugadas. As paredes daquela casa choraram por anos, até que finalmente alguém parou para escutar. E quando foram escutadas, quando foram compreendidas, elas puderam finalmente secar suas lágrimas e descansar. Assim como todos nós, no fim das contas, só queremos ser ouvidos, ser vistos, ser lembrados. Que essa história sirva de lembrete. Escute as paredes, escute as histórias, escute o sofrimento silencioso que existe ao nosso redor, porque só quando escutamos de verdade é que podemos oferecer o consolo que cura, o reconhecimento que liberta, a paz que todos merecemos, vivos ou mortos, presentes ou passados, esquecidos ou lembrados. As paredes da casa de Donzinha não choram mais, mas sua história continua viva, passando de boca em boca, de geração em geração, lembrando a todos que nenhuma lágrima deve ser esquecida, nenhum sofrimento deve ser ignorado, e nenhuma alma deve ficar presa nas paredes do tempo, esperando eternamente por um pouco de compaixão e reconhecimento. Essa é a história das paredes que choravam, contada por Dona Zuleide, guardada por mim e agora entregue a você. Faça bom uso dela, lembre-se dela e, principalmente, deixe que ela te ensine a ouvir as vozes silenciosas que estão ao seu redor, porque o mundo é cheio delas, esperando apenas alguém que se importe o suficiente para parar e escutar. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.